Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre ligações iônicas. Então, uma ligação química vai ser uma força atrativa que vai manter dois ou mais átomos unidos. Então, diferentes átomos eles podem se combinar formando uma ampla gama de substâncias. Então, as diferentes propriedades de cada tipo de substância vai estar associada a qual tipo de ligação química que ocorre entre estes. Então, a teoria de Lewis, ela já falava para a gente que os átomos realizam ligações químicas, doando ou recebendo elétrons de forma a alcançar uma maior estabilidade. E segundo Lewis, esta estabilidade seria alcançada quando estes átomos tivessem a configuração eletrônica próxima, à configuração de um gás nobre. Ou seja, quando eles tivessem a sua camada de valência completa. Então, por isso, essa regra também era chamada como regra do octeto, porque Lewis afirmava que quanto mais próximo de alcançar o octeto, mais estável a configuração daquele átomo. Então, ele dizia em sua teoria que os átomos tendiam então a alcançar a estabilidade quando completassem o seu octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Então, relembrando, quando passávamos ao longo da tabela periódica, observávamos algumas tendências de variação na quantidade de elétrons na camada de valência. Então, os metais alcalinos, não há, eles possuem um elétron na sua camada de valência, e o hidrogênio também. Os metais alcalinos terrosos, 2A, então 2 aqui antes do A, indica para mim então que eles possuem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, represento na fórmula de Lewis com o símbolo do elemento e 2 pontinhos. A regra não vale para os elementos representativos, os metais de transição. Quando eu pulo aqui para 3A, estes elementos possuem 3 elétrons na camada de valência. Então, represento o símbolo de Lewis deles como 3 pontinhos. E por aí vai. Então, basicamente, o que eu observo nas tendências? Que os metais são muito eletropositivos. Então, eles tendem a perder elétrons em ligações químicas. Enquanto os ametais, que na verdade termina mais ou menos aqui nesse sentido, então os ametais que estão aqui nessa direção, eles têm muitos elétrons na sua camada de valência e ao mesmo tempo eles são muito eletronegativos. Lembrando que a eletronegatividade aumenta no sentido do flúor. Então a tendência é que os elementos aqui da extrema proximidade ao flúor tendem a receber elétrons em uma ligação química. Então o que aconteceria então se tivesse uma ligação química entre o lítio, um metal altamente eletropositivo, e o flúor, um elemento ametal altamente eletronegativo? A gente tem então uma ligação iônica. Então a ligação iônica é formada entre o metal, que vai ser um elemento que tem uma tendência em doar elétrons na ligação química, e um ametal, que vai ser um elemento que tem uma tendência contrária, em receber elétrons na ligação química. Então, basicamente, a ligação iônica ela pode ser então interpretada com a formação de um cátion, porque o metal ele perde um elétron, e o ânion, porque o ametal recebe um elétron. Então a gente vai ter um íon com carga positiva e um íon com carga negativa. Então temos em ação o que chamamos de atração eletrostática. Então, para a gente entender melhor essa força da ligação iônica, é só a gente lembrar da lei de Coulomb, lá na física. Então, a energia de ligação, considerando que temos cargas opostas, vai ser igual a uma constante vezes o produto das duas cargas, então carga do íon 1, carga do íon 2, dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a carga dos íons, maior vai ser a minha energia da ligação iônica. Da mesma forma também, quanto menor a distância, como a distância está no denominador, quanto menor a distância, mais forte também aquela ligação iônica. Então, um exemplo prático para a gente entender melhor. Então, quando a gente vai lá naquela tabelinha e olha o sódio, o elemento sódio, ele está na coluna
um A. Então, dessa forma, ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, representa o sódio aqui como Na e um pontinho representando o seu elétron. Quando ele se combina com o cloro já está na coluna 7A. Então, como ele é um ametal e ele é altamente eletronegativo, ele está bem pertinho do flúor aqui, que é o mais eletronegativo. Então, o cloro representa com o símbolo Cl, que é o símbolo do elemento químico, e 7 pontinhos representando os elétrons da camada de valência. Então, dessa forma, como é uma ligação iônica, o metal, que é altamente eletropositivo, ele vai doar um elétron para o ametal. Então, dessa forma, a setinha indica para mim o sentido que o elétron está indo na ligação química. Então, como o sódio doou um elétron, ele perdeu uma carga negativa. Então, ele vai ficar com uma carga desbalanceada positiva. Então, Na+. Já o cloro aqui, ele recebeu um elétron do sódio. Se ele recebeu um elétron, ele ficou com uma carga negativa a mais. Então, ele ficou com a carga de 1-, ou menos, para simplificar. Então, dessa forma, a estrutura de Lewis para o cloreto de sódio vai ser simplesmente agrupar essas duas representações simbólicas aqui. Então, eu coloco, né, esse colchete para indicar para mim que é um íon e adiciono a carguinha dele aqui de fora. Então, o sódio, no final, ele ficou sem nenhum elétron na camada anterior, né, na camada que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, dessa forma, ele vai ficar Na e o símbolozinho mais aqui indicando que é um íon positivo nesse elemento químico. Já o cloro, ele formou o íon cloreto. Então, ele tinha 7 elétrons e recebeu um elétron do sódio. Então, vai ficar aqui Cl com os 8 pontinhos que são representando os 8 elétrons que ele adquiriu nessa ligação química. E de fora aqui eu represento a sua carga negativa, igual a gente representou aqui. Então, a estrutura de Lewis final indica para mim que eu tenho um íon sódio, sem nenhum elétron na sua camada, né, de valência inicial, e um íon cloreto, que é um átomo de cloro com 8 elétrons, que estabilizou então o seu octeto. Então, a estrutura de Lewis para compostos iônicos vai consistir na combinação dessas duas estruturas de Lewis dos íons individuais. Então, basicamente, essa ligação química que a gente resolveu agora é a ligação associada à formação do cloreto de sódio, ou simplesmente o sal de cozinha, que a gente conhece e utiliza na nossa casa mesmo. Então, neste composto químico, a gente tem ligações iônicas entre íon sódio e íon cloreto. Então, quando eu penso em dois átomos, um de sódio e um de cloro, formando então o íon cloreto e o íon sódio, eu tenho NaCl. Porém, quando eu pego um cristal de sal, como o exemplinho aqui, eu tenho proporções, né, gigantescas de íon sódio e íon cloreto que se repetem ao longo do cristal. Então, é como se eu tivesse vários íons empilhadinhos numa forma bem compacta. Então, esse empilhamento, nessa forma que os átomos ficam ordenados numa ligação iônica, vai conferir várias propriedades, né, para os sólidos iônicos. É interessante destacar também que quando a gente fala NaCl, né, a gente tem um íon sódio e um íon cloro, não significa para a gente que eu tenho apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro. A ligação iônica ela dá para mim qual que vai ser a proporção, ou seja, a razão entre os dois átomos na célula unitária, ou seja, no cristalzinho ali daquele sal. Então, quando eu tenho NaCl, indica para mim que vai ser a proporção entre íon sódio e íon cloreto vai ser de 1 para 1. Então, não significa que eu tenho apenas um átomo de sódio e apenas um átomo de cloro. Significa que a proporção entre os dois é igualzinha, é 1 para 1. Então, quando eu pego, por exemplo, um cristal longo alcance, eu vou ter a mesma quantidade de átomos de sódio, no caso íon sódio, e também de íon cloreto. Então, a regra do octeto ela ajuda a predizer qual que vai ser a fórmula de um composto iônico. Ou seja, quantos átomos de um elemento X eu vou ter para cada átomo de um elemento Y.
Então agora outro exemplinho para a gente treinar melhor. Então agora eu vou pegar o elemento magnésio. O magnésio ele possui 2 elétrons na sua camada de valência. Ele é um metal alcalino terroso, está na coluna 2A. Então, o magnésio, como metal altamente eletropositivo, ele tende a doar esses elétrons em uma ligação química. Agora, se eu pensar na ligação do magnésio com o cloro, novamente, então o cloro também é um elemento altamente eletronegativo, então o cloro vai tender a receber esse elétron na ligação química. Então vamos lá. Então o magnésio, inicialmente, ele vai doar um elétron para o cloro. Então dessa forma, o magnésio, se doar esse elétron, vai ficar com um elétron ainda aqui na sua camada de valência. E o cloro, com um elétron apenas, ele alcança os 8. Então beleza, para esse átomo de cloro já está certinho. Porém, este segundo elétron aqui, ele necessita, né, ser doado para que o magnésio também alcance a sua estabilidade. Então, para o magnésio doar seus 2 elétrons da camada de valência, eu vou precisar de um segundo átomo de cloro. Então, dessa forma, quando eu tenho um segundo átomo de cloro, eu vou ter a segunda doação de elétron aqui, e mais um átomo de cloro vai completar o seu octeto. Então, agora sim, o magnésio doou seus 2 elétrons que ele tinha na sua camada de valência, e ao mesmo tempo eu estabilizei a camada de valência de 2 átomos de cloro, certo? Então, basicamente, no final, o que eu vou ter aqui nessa ligação iônica? Eu vou ter um átomo de magnésio que perdeu 2 elétrons. Então, represento aqui 2 mais, indicando que ele perdeu 2 cargas negativas. Então, ele ficou com 2 cargas positivas. E eu formei ao mesmo tempo 2 íons cloreto. Então, eu vou representar aqui o Cl, indicando aqui que ele está com 8 elétrons na sua camada de valência, porque ele completou o octeto com as doações do magnésio. Cada átomo de cloro recebeu um elétron. Então, ele ficou com uma carga negativa. Então, assim, eu represento o menos aqui para indicar a carga negativa desse íon. E esse 2 aqui embaixo indica para mim a quantidade de átomos de cloro e de íons cloreto formado. Então, são 2 cloros. Então, eu indico aqui embaixo a sua quantidade. Então, relembrando, em cima do colchetezinho aqui, eu indico a carga de cada íon. Embaixo, eu indico a quantidade daqueles íons que eu tenho na minha célula unitária. Então, para a gente confirmar, basicamente, após a ligação química, eu vou ter então o magnésio 2+, e o cloreto menos, né? O íon cloro menos. Quando eu faço a distribuição eletrônica desses íons, já considerando a quantidade de elétrons que ele perdeu ou que ele recebeu, para o magnésio eu vou ter que a sua configuração eletrônica vai ser um S2, 2S2, 2P6. Então, tenho 8 elétrons na camada de valência do magnésio. Já para o íon cloreto, da mesma forma, vai ser um S2, 2S2, 2P6, e na sua camada de valência, 3S2, 3P6, também 8 elétrons. Então, dessa forma, essas ligações químicas iônicas entre magnésio e cloro faz com que estes dois alcancem a sua estabilidade, né, o seu octeto completo. Então, relembrando, como a gente observou anteriormente, a gente tem uma proporção de 1 íon magnésio para 2 íons cloreto. Então, dessa forma, significa que quando eu olho o cristalzinho iônico, que forma-se lá a estrutura geométrica cristalina do meu sal, nesse caso aqui eu vou ter 2 íons cloreto para cada um íon magnésio. Então, se eu pegar um cristal ao longo alcance de forma prática, eu vou observar que eu tenho o dobro de íons cloreto do que íon magnésio nesse sólido iônico. Então, essas propriedades dos compostos iônicos fazem com que todos sejam cristalinos em temperatura ambiente.
Porque a ligação iônica ela é muito forte. A gente tem íons positivos e negativos se atraindo. Então, dessa forma, aquela estrutura bem organizada, ela vai fazer com que estes sejam sólidos em temperaturas ambientais. E, além disso, eles são bastante quebradiços, porque como as ligações são extremamente fortes, então eu não consigo fazer com que eles sejam maleáveis. Essas ligações totalmente direcionais, igual a gente tem no desenho aqui, de cargas positivas e negativas atraindo entre si, se eu realizo uma força aqui, eu não consigo malear essa ligação química, apenas romper. Então, dessa forma, todos os compostos iônicos são sólidos bem quebradiços, né? Eles não têm uma maleabilidade, ductibilidade igual aos metais, por exemplo. Apresentam ainda pontos de ebulição e pontos de fusão muito altos. Por quê? Como a gente tem cátions e ânions, né, ligações muito fortes entre elementos com grande diferença de eletronegatividade, para eu mudar de estado físico, então, por exemplo, para eu fundir ou para eu vaporizar um sólido iônico, eu tenho que fornecer uma energia muito alta para romper essas ligações tão fortes. Quanto à condutividade elétrica, eles conduzem correntes apenas se em solução aquosa. Então, por exemplo, se eu pegar um cristalzinho de sal, eu só vou conseguir fazer com que haja condução de corrente se eu diluir ele em água, por exemplo, misturar ele produzindo uma solução aquosa. Porque em solução eu vou ter os íons formados, novamente, e aqueles íons dissociados ali, eles vão então conduzir corrente. Ou então fundidos. Então se eu ir lá e derreter também, né, fundir um sal, eu também consigo uma alta condutividade elétrica. Quanto maior a diferença na eletronegatividade, mais iônica vai ser uma ligação. Ou seja, então quanto mais distantes os elementos estão na tabela periódica, quanto mais do lado oposto estão, maior a diferença de eletronegatividade. E dessa forma, então, maior vai ser a predominância da direcionalidade da ligação química. Então, mais iônica vai ser aquela ligação química. E é interessante também, a maioria dos materiais cerâmicos que temos no nosso dia a dia possuem ligações iônicas também. Então, não são somente sais, né? Materiais cerâmicos consistem, a maioria, de ligações químicas iônicas. Então, cerâmicas geralmente possuem todas essas propriedades aqui acima também. Então, as referências da nossa aula de hoje, pessoal. E até a nossa próxima aula.